Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos para ouvirmos ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa grande transformação interior. E mesmo, estando em nossos lares, estamos tendo aí, esses momentos
que estamos ligados ao nosso Mestre Jesus e a todos os irmãos da Casa da Paz, que sempre estão nos dando o suporte que necessitamos. E para iniciar a nossa harmonização, eu trago aqui para nós, do livro Fonte Viva, a lição 119, trazido por Emmanuel, através de Chico Xavier. Eia agora, vós que dizeis, amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no futuro. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ei agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. E assim, envolvidos através dessa mensagem, vamos nos unir a Jesus. Vamos nesse momento colocar em nossas mentes a imagem dele. Querido Mestre, mais uma vez aqui estamos, Senhor, junto a Ti, junto a todos os irmãos espirituais, junto aos nossos mentores, anjos guardiães. Estamos aqui, Senhor, para aproveitar cada momento de aprendizado que temos em nossa caminhada. Com a Tua luz, Mestre, com a Tua harmonia, toque os corações, envolva a toda essa humanidade. Nos envolva, Senhor, com esse Teu amor divino, inclusive tocando também aos nossos irmãos que ainda têm os corações endurecidos, Mestre. Que todos nós, todos, irmãos dessa grande humanidade, possamos sentir a Tua luz, que a gente possa realmente entender a nossa verdadeira caminhada. Nos ajude, Senhor, para que as nossas mentes possam se abrir para entendermos o que somos e para que estamos aqui nesse planeta maravilhoso. Abençoa, Senhor, que a Tua luz possa chegar a cada lar. Esteja conosco, Mestre, no estudo desta noite e em todos os nossos momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, começando o nosso assunto, nós vamos falar hoje sobre enfermos da alma. Um assunto muito importante, porque na verdade nós somos grandes enfermos, em todos os sentidos. Nós aqui estamos para aproveitar a oportunidade que Jesus nos deu, em nome de nosso Pai. E esse nosso estudo, eu trouxe como base
do 2º capítulo do livro Atitudes Renovadas, de nossa irmã Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. E nesse também baseado pelo Emmanuel, Bênção de Paz, né? Trazido por Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Logo de início nesse nosso assunto, Joana nos traz uma grande reflexão para que a gente possa começar a sair do nosso comodismo, a parar de ficar olhando apenas os nossos próprios problemas e começarmos a olhar ao redor, a prestar mais atenção no nosso próximo, seja onde for, nos nossos lares, na sociedade, no nosso trabalho, nas casas espíritas, em todos os templos religiosos, enfim. Qual for o local, nós precisamos olhar mais para esses irmãos, porque eles estão em toda parte. E eles estão desesperados, muitos se encontram sozinhos, perdidos muitas vezes no meio de uma multidão, mas se encontram sozinhos. Muitos caminham sem rumo, não percebendo, entendendo a existência deles. E nós sabemos que, inclusive, nós estamos passando numa situação difícil no planeta, que é a pandemia, que ela veio com grande propósito para que a gente pudesse, aproveitar a cada momento para melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a gente pudesse realmente enxergar o que somos, e melhorarmos como espíritos. Mas é tão triste quando a gente vê que muitos ainda não perceberam isso. Muitos ainda se esquecem do que é a vida, de dar valor à vida e principalmente de respeitar a vida do próximo. Infelizmente, o mundo, quando a gente diz o mundo, é a humanidade, ainda está muito enfermo. Nós ainda estamos num processo muito grande de burilamento interior, processo esse que só depende da gente, só depende de cada um de nós. E a gente vê que realmente esses irmãos, eles se encontram perdidos em todas as partes. E é interessante que muitos, às vezes, demonstram na fisionomia inquietudes, demonstram desespero. Outros, por sua vez, demonstram uma fisionomia maravilhosa, mas só o Pai sabe o que se passa no coração deles. E a gente vai muitas vezes pelas aparências. O nosso olhar, ainda não trabalhamos o olhar como deveríamos trabalhar. O olhar para o nosso próximo ainda está muito aquém. É interessante que uma vez eu vendo na internet, no Face, uma frase dizendo o motivo pelo qual nós usamos máscaras nesse período. E é interessante que, usando as máscaras, nós não podemos transmitir o sorriso, as pessoas não podem ver totalmente como está a nossa fisionomia. A única coisa que aparece são os nossos olhos, o nosso olhar. E é interessante que isso é uma forma da gente aprender como nós estamos olhando para o mundo, como nós estamos olhando para a nossa vida, como nós estamos olhando para o nosso próximo e como nós estamos olhando para Deus, chegando até o Pai. Como esse é o nosso olhar no nosso dia a dia? Realmente nós estamos aproveitando as oportunidades? E é interessante que com o olhar nós transmitimos tanta coisa, porque, como se diz, o olho é o espelho da alma. Através do olhar, nós, espíritos, estamos mostrando o que nós somos. Então, como é importante o olhar para o nosso próximo.
até para que a gente possa realmente fazer o mandamento trazido por Jesus, que na segunda parte nos diz amar ao próximo como a si mesmo. Então, como é que está sendo esse nosso olhar? Será que estamos vendo apenas as aparências? Será que nós também, em nós mesmos, nós estamos vendo somente aquilo que queremos demonstrar? E o que sentimos? E o que o nosso próximo está sentindo? E a gente vê que esses estados inquietantes da alma, né, aumentam a cada dia, a cada hora. Principalmente quando não temos esse refúgio da religiosidade, né, o trabalho da religiosidade dentro de nós, independe de religião, mas essa conexão que nós precisamos entender, que precisamos fazer com Deus. Precisamos fazer essa conexão com o nosso irmão maior, Jesus, e com todos os irmãos que nos auxiliam. Quando nós começamos a ter esse conhecimento, a gente começa a entender as dificuldades que acontecem ao nosso redor. Nós começamos a entender que somos doentes e que precisamos de auxílio, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não somos maiores do que o Pai, que nós necessitamos de auxílio, nós necessitamos de uma mão estendida, de um olhar que alguém tenha para conosco, percebendo, de repente, que algo não está bem, por mais sorriso que a gente estampe no rosto. Transtornos de diversos tipos tomam conta da sociedade contemporânea. Muitos transtornos. E é interessante que nós fazemos parte do planeta. E as pessoas não percebem disso. Nós somos o planeta. Enquanto aqui nós estamos, enquanto que nos é dada a oportunidade de aqui estar na vida, na reencarnação, nós fazemos parte desse planeta. E o que fizermos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, são levados para todo o planeta. O planeta sente, o planeta é vida. Muita gente não lembra disso. O planeta é vida. E de acordo com todos esses transtornos acontecidos com a humanidade, o planeta está sentindo. E é interessante, eu achei muito interessante essa figura, essa imagem, porque realmente nós estamos segurando o planeta, literalmente. O planeta nos foi dado de presente por Jesus e por todos os seus tutelados espirituais. Ele preparou com tanto amor, com tanto carinho, até a nossa chegada. E, inclusive, depois da nossa chegada, ele continuou nos ajudando, como até hoje ele nos ajuda. Tudo no planeta, tudo que aconteceu e acontece e vai acontecer, tem um planejamento espiritual. Nós não estamos à deriva, né? Nós não estamos jogados, largados, não. Nós estamos junto a Ele. Ele está sempre estendendo a mão para nós. E nós, agora, já vivendo há várias reencarnações nesse planeta, nós necessitamos fazer o nosso melhor para que o planeta também possa se transformar. Porque quando se fala no processo de regeneração, todo mundo pensa que a mudança, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, a grande transição que estamos fazendo parte, que vai acontecer num piscar de olhos, que vai acontecer com catástrofes ambientais. Isso também a gente sabe que acontecerá. Mas a grande mudança de uma forma de um planeta para um outro planeta melhor depende de nós, de cada ser humano. Depende da nossa mudança interior. Depende do nosso entendimento do grande significado
né, de estar aqui, né, de fazer parte dessa caminhada. Então, realmente, nós estamos segurando o planeta. E esse segurar depende das nossas atitudes. Infelizmente, trazendo, né, o lado contrário, a gente vê muita busca pelo dinheiro, a ganância, o poder. A gente vê muito através desse poder das conquistas, as guerras, aniquilando tantas vidas. O homem, aquele que tem mais condições, querendo acabar com o chamado inferior. E as atitudes dele, ele não tem ideia do quanto ele está fazendo mal ao próprio planeta no todo. Da mesma forma como a poluição, né? Às vezes as grandes fábricas, os países, né, trabalhando, querendo mais e mais e mais, nem estão se preocupando com o ambiente. Apenas estão poluindo cada vez mais o nosso planeta. E isso interfere na qualidade planetária, não só para nós seres humanos, como para todo ser vivente no planeta. Da mesma forma, infelizmente, as queimadas. As queimadas também, em algumas situações, elas também são consideradas catástrofes naturais. Mas, infelizmente, pela ganância, pelo desrespeito, pelo descaso que o ser humano tem com o próximo, muitas dessas queimadas são causadas, são criminosas. Até porque vamos limpar um espaço para construir uma casa irregular. Vamos limpar um espaço para que eu possa ter o meu gado. E a gente vê quantas situações estão acontecendo pelo planeta. Não é só no nosso Brasil, não. Pelo planeta. E é triste quando a gente vê isso. Que através do poder, da ganância, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, o homem acaba com muitas coisas. Nós tivemos um exemplo claro quando a pandemia começou e que vocês lembram disso, não tem tantos meses assim, que simplesmente quando todo mundo ficou realmente isolado em casa, parece que o planeta conseguiu respirar um pouco melhor. Animais que não eram mais vistos em determinados lugares apareceram. Os animais começaram a tomar conta do espaço, que era o espaço deles, e que o homem, infelizmente, invadiu, não respeitando a natureza do Pai. E é lógico que com todos esses desrespeitos, o mundo também grita, o planeta clama, e aí vem as catástrofes naturais, que depois os homens colocam as mãos na cabeça, se desesperam. Devido a isso, aí acontecem os furacões, os ciclones, os tufões, os terremotos, muitas vezes causando tsunamis, os incêndios realmente naturais, né, pelas secas, os terremotos, as inundações, enfim, quantos flagelos que acontecem. E é interessante que no meio dessa pandemia, todos voltados muito para o assunto da pandemia, esquecemos dessas situações em que muitas estão acontecendo. E nós muitas vezes nem percebemos. É aquela situação como a Joana de Ângeles coloca no nosso início. Precisamos sair do nosso comodismo e olhar ao nosso redor. Quando diz olhar ao nosso redor é ao nosso próximo. E olhar ao nosso próximo é olhar o nosso planeta. Olhar essa natureza de Deus, nosso Pai, que recebemos com tanto amor. E é a grande transição. Transição essa que sabemos que ela não começou agora nem alguns anos atrás. Ela já começou desde quando Jesus aqui esteve no meio de nós, trazendo a lei do amor. O grande mestre enviou tantos tutelados para nos ajudar, mas ele próprio
quis vir aqui para trazer o amor e vivenciar o verdadeiro amor, dando exemplo para a nossa caminhada. E aí eu pergunto, né? É uma pergunta que muitas vezes eu já fiz e ainda faço para mim mesma. Sabemos exatamente o que significa a vida? Será que nós entendemos o que é essa vida? Muitos acham que essa vida morreu, acabou, né? Então, vamos fazer tudo que temos vontade, vamos aproveitar tudo que podemos, porque quando morremos, acabou. Só que é uma grande ilusão. E quando aí passa para o lado espiritual, realmente encara uma situação que não esperava, ou seja, a continuidade. Nós somos espíritos imortais e nós continuamos a nossa caminhada. E principalmente o que somos, vamos continuar a ser. Não é porque vamos morrer o corpo físico, que é o que morre, esse período ser encerrado, que significa que vamos virar anjos. Não. O que somos aqui, nós vamos continuar a ser no lado espiritual. Então, será que nós entendemos que vida é esta, que grande aprendizado, que dádiva, né, que Deus, e através de nosso Jesus, nos deu? Quantas oportunidades de vidas nós temos reencarnando? Quantas oportunidades nós temos para aproveitar, para reparar os nossos erros, para nos melhorarmos? E será que a gente entende que esta vida planetária é uma passagem? Ela não é a nossa vida real, ela é uma passagem. E aqui a gente vem justamente para quê? Para aprender, porque a nossa vida é uma escola, o planeta é uma escola. Para nos tratar, nós estamos num verdadeiro hospital. Para oficinas, trabalhar, ajudar, fazer o melhor possível para nós e para o próximo. É uma família. Quando a gente realmente consegue enxergar que todos nós somos irmãos, não importa o credo, não importa a raça, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Irmãos todos de nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. E, inclusive, quando nós também entendemos que aqui é um templo, porque é através destas diferenças que nós vamos trabalhar com o conhecimento trazido a nossa melhora interior, fazendo esse religare, fazendo essa conexão com o nosso Pai, né? Fazendo essa conexão com o lado divino e fazendo essa conexão com esse divino interior que nós temos, que nos foi dado desde a nossa criação pelo nosso Pai. A vida é isso. A vida é essa dádiva que nos foi dada com tanto amor, com tanto carinho por Deus, nosso Pai. E quem eu sou no meio disso tudo? Eu sou esse ser imortal, buscando cada vez mais a melhora, buscando cada vez mais purificar, reparar os meus erros, tentar ser melhor amanhã do que eu fui hoje, e assim a cada dia da minha caminhada. E principalmente, quem sou eu? Né? Eu sou esse ser que está buscando fazer parte da jornada do Cristo, que realmente eu estou buscando estar com Cristo, porque Ele sempre está conosco. Nós é que precisamos estar com Ele. E é isso que eu preciso, cada dia, perceber como é que eu estou realmente fazendo a minha caminhada. E aí Joana nos diz: precisamos considerar o nosso próprio comportamento
examinando como têm sido as nossas ações, conduzindo a embarcação carnal em que nos encontramos, a fim de que não sejamos carregados pela corrente volumosa das aflições. Como é que nós estamos carregando a nossa embarcação carnal? Nós estamos nessa embarcação. Estamos querendo pular fora? Como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos tendo consciência dessa grande oportunidade? Porque a partir do momento que a gente entende os porquês, os paraquês, né? A gente começa a trabalhar os questionamentos que são respondidos pela espiritualidade para todos nós, principalmente para aquele que busca as respostas. Nós entendemos que as dificuldades elas fazem parte da caminhada. Só que nós temos que ter consciência que não estamos sozinhos. E nós precisamos confiar nisso. Essa confiança é importante a gente ter. Que nós não estamos desamparados. E não é só, eu não digo nem só em relação ao lado espiritual, não. Nós não estamos desamparados também aqui na Terra. Nós temos irmãos que nos querem muito bem, que nos amam. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos perceber esses irmãos. Nós encontramos irmãos tão queridos e que muitas vezes não sabemos por que o nosso envolvimento é tão grande. E só a doutrina espírita nos esclarece que isso não é de agora. E irmãos esses que nos consideram, que se preocupam conosco. E tudo isso também é uma questão de busca de nossa parte. Porque se ficarmos em casa, isolados, né? Colocar como se diz? Nos envolver como se nos colocássemos num casulo dentro dos nossos problemas, ninguém vem bater a nossa porta. Porque nós precisamos fazer o que compete a nós. Então, precisamos sair do nosso casulo, precisamos sair do nosso olhar, que é um foco errado, somente na dificuldade. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar entendimento, para que a gente possa passar, como aqui a Joana diz, pela corrente volumosa das aflições, mas saber passar por elas. Não se deixar envolver por elas. Entender que é necessário, como aprendizado da caminhada. Jesus nos disse: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. E ele sempre disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ele veio para a humanidade, ele veio para nós. Então nós somos doentes. E muitas vezes podemos ser doentes do corpo e também doentes da alma. Porque há os dois doentes. E nós temos que ter o cuidado para que, sendo doentes da alma, que é muito mais difícil essa doença, porque é a doença diretamente no espírito, que a gente tenha cuidado, percepção, porque essa doença, ela também vai afetar a parte física. Aí será doente da alma e do corpo. A gente vê outras situações para os quais é preciso descobrir o remédio justo. Só que muitas vezes esse remédio é tão difícil de ser percebido, porque muitos irmãos, eles se intoxicam no próprio excesso das atitudes. É aquela que uma vez até em um estudo nós vimos que nós temos que ter o cuidado para não estar nos excessos. Precisamos sempre trazer o equilíbrio das nossas ações para que a gente possa ter uma harmonia
na nossa caminhada e um bem-estar físico e espiritual. E trazendo alguns exemplos desses excessos, nós temos os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração, pela ausência de misericórdia, porque eles estão nos extremos. Os extremistas da gentileza, interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Quer dizer, sempre, todos eles, trazendo perturbações, trazendo desequilíbrios para a caminhada deles. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal, que adquire a cegueira do orgulho. E o orgulho, como o egoísmo, ainda são as grandes chagas da humanidade. São sentimentos que atrapalham que o homem possa enxergar a modificação que precisa fazer durante a caminhada. Os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza, em que se lhes arrasa a alegria de viver. Então a gente vê que esses exemplos trazidos, inclusive por Emmanuel, no livro A Bênção de Paz, nos mostra que, estando nos extremos, nós estamos em total desequilíbrio. E para que tenhamos saúde espiritual, mental e física, precisamos enxergar o equilíbrio. Precisamos trazer as nossas ações para o meio termo e não nos excessos. E Joana nos diz: as enfermidades morais são muito mais graves do que as físicas. Aliás, uma das suas causas, por manifestar-se na organização fisiológica, afetando a emoção, a mente e o sentimento. É o que eu acabei mais ou menos de dizer. Né? Quando nós somos doentes morais, a enfermidade moral, se não cuidarmos, se não prestarmos atenção, se não pedirmos ajuda, afetará o nosso corpo físico. E as doenças virão. As doenças não chegam até nós por acaso. Elas chegam, na sua maior parte, por atitudes indevidas nossas. Atitudes, pensamentos, sentimentos indevidos. E aí nessa imagem, trazendo para a nossa reflexão, nós precisamos pensar de que lado que nós estamos fazendo a nossa vida. Lembrando que ao reencarnar, para cada um de nós foi dado um livro com páginas em branco. E a cada dia da nossa caminhada, nós escrevemos as páginas, ou seja, nós escrevemos a nossa vida. Nós buscamos o melhor ou o pior para a nossa caminhada. Então, como é que está a nossa caminhada? Ela está abundante ou ela está árida? Pensemos, meus queridos. A cada dia nós temos que refletir isso. Vamos descruzar os braços, vamos buscar o entendimento, vamos buscar entender todo o conhecimento trazido pela espiritualidade para o nosso crescimento. É tão importante para a gente realmente saber o que aqui estamos fazendo e procurar fazer o melhor, procurar ser uma árvore com frutos e não uma árvore seca, procurar ter muita água, não só para nos satisfazer, mas para ajudar ao nosso próximo, matar a sede do nosso próximo e não trabalharmos uma terra infértil.
de que forma nós estamos trabalhando a nossa vida. Nossos irmãos enfermos da alma aguardam pelo nosso contributo de paciência, de compreensão, de amizade, sem exigências. Nós precisamos orar muito por esses irmãos, entender, não como nós queremos que eles sejam, mas como eles são e o que nós podemos fazer para ajudar. Não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinho moral. E Joana nos coloca isso, nos mostrando o seguinte: não julguemos, não façamos das nossas ações simplesmente como um grande tribunal para esses irmãos. Porque não podemos esquecer que já estivemos, já transitamos nas mesmas situações. Já passamos por esses desalinhos morais. E com certeza alguns nos julgaram e outros nos ajudaram. Então, que a gente não se mantenha indiferente a eles. O que a gente puder fazer de melhor, se não puder diretamente, a oração é uma grande ajuda que todos recebem. Os enfermos da alma armam-se de animosidade em mecanismo de autodefesa, para não serem molestados na conduta em que se comprazem, porque estão incapazes de amar e de modificar-se. Então, são armaduras que eles fazem de autodefesa, porque eles ainda estão com essa dificuldade muito grande de trabalhar esse amor, né? Amor ao próximo e principalmente, muitas vezes, amar a eles próprios. Eles estão tendo essa dificuldade. Então, por isso que eles necessitam muito do nosso amparo espiritual. Constituímos uma família e torna-se indispensável que pensemos em termos de unidade, de identificação fraternal e de compreensão. Como disse lá no início, a grande humanidade do planeta Terra, todos nós somos irmãos. E o dia que todos entenderem isso, o planeta e a humanidade estarão no processo bem à frente, seguindo a evolução. Isso aqui eu achei muito interessante, que Joana nos fala. Num incêndio, ninguém deve permanecer indiferente, esperando que venham os bombeiros para solucionar a problemática. Enquanto esses especialistas não chegam, faze algo, por mais insignificante que te pareça, que terá sempre um sentido de apoio e de solução para o grave problema. Isso diz respeito a qualquer situação. Não é a gente ficar esperando a ajuda de outros. Façamos a nossa parte. Ajudemos. Façamos o nosso melhor, mesmo que a gente ache que seja pouco, que seja insignificante, mas que a gente faça. É aquela situação das bem-aventuranças, quando Jesus nos trouxe, que há uma grande diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Muita gente fala assim, mas eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Então ele só é pacífico, ele é bom, ele não faz o mal, mas ele não é pacificador, ele não vai ajudar, ele não procura ver o que o irmão está necessitando. Por isso essas grandes diferenças, bem-aventurados os pacíficos e bem-aventurados os pacificadores. Então nós estamos no momento que nós precisamos sair da ociosidade e sermos pacificadores, trabalharmos o bem ao nosso próximo. Porque a gente achando que não fazendo mal já está de bom tamanho, nós estamos trabalhando imperfeições da mesma forma. Porque o bem não está sendo feito. Então, o que estamos fazendo?
Sejamos pacificadores, justamente para que os incêndios nas almas, eles precisam dessas gotas d'água que precisamos dar. E gotas d'água nos corações, afetuosos e pacíficos. Precisamos levar que essas almas que estão em chamas, com seus problemas, com as suas dificuldades, nesse processo mesmo da pandemia, quantos irmãos se encontram em depressão? Quantos irmãos se encontram perdidos sem entender o que está acontecendo? Não conseguindo perceber o que significa o isolamento. E muitos se veem sozinhos, mesmo dentro de uma família. Muitos se sentem sozinhos, desamparados. E que a gente, através de um atendimento fraterno, de uma conversa com um amigo pelo telefone, quantas situações positivas nós podemos fazer? Quanta ajuda nós podemos dar? É justamente essa gota de água que nós podemos levar aos corações de todos os nossos queridos irmãos. Jesus, quando aqui veio, ele esteve no meio de todos os enfermos possíveis. Ele esteve no meio dos publicanos. Ele esteve no meio dos pecadores. Ele esteve no meio dos necessitados. Ele esteve nos meios dos enfermos do corpo. E ele ajudou a todos, sem discriminar, sem escolher. A palavra era levada da mesma forma para todos, porque ele veio trazer a lei de Deus, a lei do amor. Ele veio vivenciar esse amor divino, esse amor fraterno, não o amor carnal que ainda conhecemos e que precisamos começar a enxergar esse outro amor, né? Tirar o véu de nossos olhos e começar a ver esse outro amor que foi trazido por Jesus, que ele próprio se entregou a dar esse exemplo. E aí a gente vê que nós precisamos seguir esse grande homem, seguir esse espírito iluminado que veio até nós, porque ele é a paz. O mundo é conflito. E quando eu trago o mundo, é a humanidade. Nós ainda somos conflitos. Jesus é a paz. O que temos que buscar? Jesus é luz. O mundo é sombra. Jesus é amor. O mundo é egoísmo. Então, o que nós precisamos seguir? Qual é o caminhar que precisamos ter? Quais são as páginas, de que forma vamos escrever o nosso livro? Precisamos buscar nos ensinamentos do Mestre. Precisamos buscar nas palavras amorosas que ele nos trouxe, dizendo para nós: armem-se com a paz, armem-se com a oração, armem-se com amor, e não o conflito que a humanidade conhece. Que a gente possa trabalhar as grandes mudanças internas para que a gente deixe de ser futuramente um enfermo da alma. Que a gente possa, mesmo dentro dos nossos limites, né, das nossas limitações que trazemos, que a gente possa fazer o que Jesus fez. Ele veio como exemplo para isso, dizendo: vós podeis também fazer tudo o que faço e muito mais. Que a gente possa amar e servir sem desanimar, sem esmorecer, pois os nossos irmãos enfermos da alma estão mais próximos do que parece. Então, que a gente possa se amar, que a gente ame ao nosso próximo e que o nosso olhar, se ainda não temos, que a gente possa passar a ter esse olhar diferente ao nosso irmão, perceber quando aquele irmão fica muito quieto, quando aquele irmão não conversa,
perceber aquele olhar distante daquele irmão, inclusive prestar muita atenção nos nossos jovens, crianças e jovens, pois muitos se encontram perdidos. E os nossos idosos, muitos se encontram desamparados. Que possamos realmente levar o nosso amor a todos eles. Que possamos não achar num jovem, numa criança, isso é frescura, tem tudo. Por que está assim? Justamente, eles podem ter tudo de material, mas e o espiritual? E o carinho? E o amor que eles querem, que precisam? Né? E a conversa? E aquele momento que precisamos estar com eles, dando os melhores exemplos, para que eles possam se sentir bem ao nosso lado. É isso, meus queridos. Não tem ninguém que não possa dar alguma coisa. Todos nós podemos oferecer algo para o nosso próximo. Então pensemos nisso. Vamos amar, vamos servir, como Jesus veio para nós. Ele veio servir, trazendo os grandes ensinamentos para todos nós. E com ele, vamos encerrar o nosso assunto desta noite, agradecendo, a oportunidade que ele nos dá sempre e que a gente possa realmente renovar as nossas atitudes, melhorar, valorizar a nossa vida, respeitar a vida do nosso próximo, que a gente possa aproveitar todos esses momentos da nossa caminhada. E eu convido a todos mais uma vez para unirmos nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, nosso médico das almas, a Ti agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, tão importantes para a nossa caminhada. Ajude-nos, Senhor, para que possamos nos esforçar para cada vez mais renovarmos internamente, renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a nossa centelha divina que trazemos possa aflorar, que a nossa luz interior possa aumentar cada vez mais, Senhor. Envolva-nos, ilumine cada vez mais nosso querido planeta, esse planeta de luz que nos foi dado por Ti. Envolva todos os lares, Senhor, aonde tantos irmãos padecem de situações difíceis. Envolva todos os nossos lares, Mestre, trazendo a Tua harmonia e a Tua paz. Obrigado por mais esta noite, Senhor. Esteja sempre conosco, pois é muito bom sentirmos a vossa presença. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigado por esta noite e que tenhamos uma noite de muita paz. Um beijo para todos.